questão 14. Até o momento, 1.197 escolas estão ocupadas em todo o país, de acordo com o levantamento da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. O movimento, que se popularizou como Primavera Secundarista, com o lema Ocupar e Resistir, tem unido milhares de alunos da rede pública que se posicionam por motivos incomuns. Entre os motivos em comum, é correto identificar a luta contra o fim de políticas afirmativas, especialmente das cotas para negros em concursos de universidades públicas, o que contraria a luta histórica de movimentos sociais, o fechamento de algumas universidades federais devido ao seu alto custo de manutenção, o que reduz significativamente o número de vagas no ensino superior, a reforma trabalhista defendida pelo governo, que flexibiliza a legislação e implica a redução de direitos, impactando diretamente a vida dos trabalhadores. A política econômica do governo, centrada no combate à inflação, na queda dos juros e na valorização da moeda, aumentando o desemprego. A medida provisória enviada pelo governo ao Congresso, que objetiva reestruturar o ensino médio e que tem sido alvo de grande polêmica. Bom, essa questão eu fico feliz porque a gente comentou várias vezes nos nossos vídeos. Aliás, todas essas questões que a gente comentou até agora, eu falei nos nossos vídeos, né? Se você assistiu, você ia saber assim de olhos fechados, a não ser a primeira que foi uma pegadinha. Mas essa questão a gente já pode eliminar, olha só, fim das políticas afirmativas, cotas, imagina que vão tirar as cotas, né? Não. Reforma trabalhista, não. Política econômica do governo, não. Eu ia falar assim que essa questão do fechamento de algumas universidades federais é absurda, né? Fechar uma universidade federal. A gente até pode ver fechar uma universidade particular por ir à falência, mas uma universidade federal não. Mas olha só, não é resposta, tá? A gente sabe que essa não é resposta, mas só uma observação do que vem acontecendo aí na Universidade do Rio de Janeiro, né? Na UERJ, servidores sem receber o salário, a universidade numa situação crítica, sem receber o repasse da verba do governo estadual, e está numa situação que os estudantes estão pensando, será que a universidade vai ter condições, né, para continuar? Então, é uma coisa que a gente nunca espera e que realmente pode vir a acontecer. Mas nesse caso, então, né, a resposta é a resposta E. A medida provisória enviada pelo governo ao Congresso, que objetiva reestruturar o ensino médio, que tem sido alvo de grande polêmica. A gente já falou várias vezes aqui, eu fiz um vídeo, eu falei só sobre isso, sobre a reforma do ensino médio, como é hoje, como é que o governo quer que seja. E o outro vídeo que eu gravei da Anvisa, voltei a falar sobre isso. Próxima questão. O não se impôs ao sim na Colômbia por uma diferença de cerca de 50 mil votos, fazendo naufragar o acordo de paz que havia sido assinado entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Na última segunda-feira, em Cartagena, a alta abstenção, como se previa, definiu a derrota da proposta do governo. Menos de 40% do eleitorado foi às urnas. Entre os termos desse acordo rejeitado pela população, é correto identificar o exílio compulsório imposto aos ex-guerrilheiros, a coletivização das propriedades rurais sem indenização, o estabelecimento de territórios autônomos governados pela guerrilha, a transformação das Farc em partido político com presença no Congresso, a ruptura das relações diplomáticas com a Venezuela por ter abrigado aos guerrilheiros. Bom, essa questão desse acordo de paz entre a Colômbia e as Farc, eu falei várias vezes, inclusive caiu até uma questão já em outra prova que eu resolvi. Então eu quero voltar num slide que eu dei numa aula, colocando aí na tela. Olha só, o slide, essa questão do dia 25 de agosto, tá? Então foi um vídeo que a gente colocou um pouquinho depois, falando, acordo com as Farc põe fim a 50 anos de conflito na Colômbia. E olha aí, onde está grifado, acordo bilateral firmado em Cuba, rebeldes devem entregar as armas, o governo deve promover a reforma agrária. Por outro lado, se concede o perdão a alguns guerrilheiros e se garante 10 cadeiras no Congresso para o grupo. Então, é um acordo bilateral
tem sanções para os dois lados. E o não, né, deve-se ao fato de que a população ainda não está muito segura se isso vai ser realmente efetivado, como é que vai funcionar, apesar desse acordo já estar em andamento há 4 anos. Então, o que se sentiu foi realmente um sentimento de, poxa, meu parente foi morto por uma mina, pisou numa mina e foi morto, e agora os guerrilheiros vão ter o perdão, não vai acontecer nada com eles, e agora eles vão estar representados no Congresso, né? Inclusive, o ex-presidente, o Álvaro Uribe, era um dos que se manifestou contrário, porque ele que combateu arduamente com a ajuda dos Estados Unidos as Farc. Então, como o voto não é obrigatório, teve essa abstenção e o não acabou ganhando, né? Então, um dos motivos, como a gente mostrou no slide, foi essa questão das cadeiras no Congresso. Então, a alternativa D, transformação das Farc em partido político com presença no Congresso. Questão 16. Bob Dylan é o novo premiado com o Nobel de Literatura, anunciou a Academia Sueca nesta quinta-feira. Em comunicado, a instituição afirmou que ele foi eleito por criar novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção americana. Por 54 anos, Dylan tem se reinventado, disse a secretária da Academia Sueca. O álbum Blonde on Blonde é um extraordinário exemplo da sua forma brilhante de fazer rimas, criar refrões e de seu jeito brilhante de pensar. Antes do anúncio do prêmio, as chances de Dylan eram vistas com ceticismo, pois seu trabalho não se encaixa nas formas canônicas da poesia, do conto ou do romance que a academia costuma premiar. Nunca houve premiação para artistas de origem norte-americana considerados muito ligados à indústria cultural. A sua produção estacionou um tempo, já que faz mais de uma década que o artista não lança álbuns ou músicas novas. O seu estilo contestador, que embalou as lutas por direitos civis dos anos 60, diverge dos traços conservadores da academia. Figuras historicamente associadas ao pop não costumam ter os seus valores artísticos e cultural reconhecidos pelos padrões da premiação. Bom, vou confessar para vocês que essa questão ela me surpreendeu. Eu falei que o Bob Dylan, falei em uns vídeos que o Bob Dylan foi o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Eu ainda lembro quando estava preparando essa aula, eu falei, será que eu coloco essa questão? Será que eu não coloco? E resolvi colocar, e olha, eu coloquei e caiu. Por quê? E eu lembro que eu falei no vídeo que eu coloquei realmente por causa da polêmica envolvendo esse prêmio, que quando ele foi anunciado o vencedor, muitas pessoas ficaram assim, né, tipo, não tô acreditando que o Bob Dylan, porque ele é músico, que ele ganhou. Então eu vou colocar o slide aí na tela, que foi dessa aula, ó, do dia 13 de outubro. E aí vejam bem onde está grifado, protestos. Ele faz música, ele não faz literatura. Então aí as pessoas protestando por ele ter ganhado, por ele fazer música, né, e não literatura. Então, pensando, né, nisso que a gente acabou de falar, a resposta que se encaixa aí é a resposta A. O seu trabalho não se encaixa nas formas canônicas, quer dizer, nas formas consagradas da poesia, do conto ou do romance que a academia costuma premiar. Agora, as outras, né, nunca houve premiação para artistas de origem americana, produção estacionou no tempo, como se fala aqui no texto, que por 54 anos Dylan tem se reinventado, como que parou no tempo, né? Agora que seu estilo contestador diverge dos traços, né? A única que a gente poderia ficar em dúvida e que eu realmente me fez pensar um pouco, até troquei figurinhas com uma amiga minha, jornalista, a gente estava discutindo a respeito da prova, e a única que nós duas, inclusive, ficamos em dúvida foi entre a A e a E, né? Essa questão de figuras historicamente associadas ao pop. Mas eu fui na alternativa A, acredito que a A seja a correta mesmo, porque eu acho que
tá mais associado realmente ao fato de ele fazer a música mesmo, né? Escrever nesse formato música e não realmente um livro, um conto, uma poesia, que são as formas mais aceitas. Bom, próxima questão. Vamos lá. O presidente aumentou nesta quinta-feira o salário mínimo em 40% e ameaçou ocupar as empresas que aderirem à greve geral convocada para esta sexta-feira, enquanto a oposição reforça sua ofensiva contra o governo. O decreto vai firmar 40% de aumento integral sobre o salário mínimo, anunciou em um ato público de entrega de residências. A greve de 12 horas faz parte da nova estratégia da oposição após a grande manifestação na quarta-feira, para exigir a saída do presidente do poder. Bom, eu também comentei em um dos nossos vídeos a questão que a oposição foi às ruas pedir a saída do presidente do poder. De quem que a gente está falando, na América do Sul? Qual é o país que tem um líder extremamente autoritário, que a oposição não consegue bater e já vem aí, desde o chavismo? É o Nicolás Maduro. Na Venezuela, a gente abordou essa questão. Inflação exorbitante, agora começa a haver um fluxo de imigração para o estado de Roraima, tá? Roraima ou Roraima, não sei. E desses venezuelanos querendo vir para o Brasil para fugir dessa alta inflação que chega a 700% até por mês. E a falta de produtos básicos no supermercado. Agora está acontecendo um movimento na Venezuela novo, que é a oposição, que ganhou muitas cadeiras no Congresso. É a primeira vez que isso acontece, desde o chavismo. Estão exigindo a saída do Nicolás Maduro, mas isso ainda não aconteceu. E ele continua, então, agindo aí de forma autoritária. Eu vou aumentar o salário mínimo e pronto. Então, as outras alternativas aí não tinha nada a ver. Agora eu quero passar para o próximo slide para comentar ainda a questão da Venezuela. Crise e suspensão no Mercosul. É uma questão que a gente não comentou nos nossos vídeos, que a Venezuela ela foi suspensa do Mercosul, temporariamente. Era para ela ter sido a presidente do bloco, assumido a presidência. Não assumiu, tá? Os países barraram a Venezuela por ela estar descumprindo alguns acordos, E aí o que eu acabei de falar, pela primeira vez em 17 anos de chavismo, a oposição assumiu maioria no Congresso, que levou ao enfrentamento entre os poderes, com o executivo que não reconhece o Congresso e vice-versa, tá? Os 4 países do Mercosul suspenderam em dezembro a Venezuela devido ao descumprimento por Caracas de suas obrigações de adesão ao grupo. Então, eu quis trazer essa questão da Venezuela para entender mais um pouquinho do que está acontecendo por lá. E eu encontrei uma reportagem no final do ano passado, que é desse link que está aí, da EBC, que traz um resumo da situação dos países, de alguns países da América Latina e da América do Sul. E é super interessante. Eu acho que para você que está assistindo o vídeo, está estudando atualidades, vale a pena você entrar e ler, é curto, e dá para você entender super bem a situação desses países. Por exemplo, falando rapidamente, aqui da Venezuela nós já comentamos, mas a questão do Chile, O Chile, a presidente do Chile agora ela sofreu uma baixa, está numa baixa popularidade. A Bolívia ela passou por uma crise hídrica severa. Teve uma seca relacionada à água. Se isso cair no seu concurso perguntando qual foi o país que passou por uma crise hídrica muito séria, foi a Bolívia. Mas, por outro lado, os hidrocarbonetos estão em alta. O Equador passou por um terremoto muito sério também, no ano de 2016, que acabou matando muita gente. Então, se perguntar qual país que passou por um terremoto no ano de 2016 da América do Sul, Equador. E o Peru, que está tendo um crescimento na economia. Então, tudo isso está nessa reportagem que eu estou falando. Você quer se aprofundar, clique no link e leia. É rápido e muito interessante. Acho muito válido você saber
a situação dos países da América Latina. Questão 18. Servidores estaduais de diversas categorias fizeram manifestação em frente à Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, na manhã de hoje. Eles protestaram contra o pacote de medidas anunciado pelo governador Luiz Fernando Pezão e que deve começar a ser votado na Alerj no próximo dia 16 de novembro. As manifestações se devem... Gente, eu não vou ler as alternativas. Eu vou pular direto para um próximo slide que a gente também comentou em um dos nossos vídeos do dia 22 de novembro, vocês estão vendo aí, que diz: servidores do Estado fazem protesto em frente à Alerj. Quais são as propostas? Então, redução em 30% do salário do governador, aumento de 11% para 14% da contribuição, mais alíquota extraordinária de 16%, ou seja, desconto maior no salário dos servidores e aposentados. O que mais? Aposentados contribuem com 30%. Enfim. Então, assim, eu já comentei, então eu acho que a resposta é muito simples e muito clara. Então, a resposta é C, ao plano para enfrentar a crise financeira do governo estadual, que prevê medidas como o aumento do desconto previdenciário para servidores públicos e a revisão de benefícios sociais. Passando para 19, penúltima. O ex-deputado foi preso em Brasília pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 19 de outubro. A prisão foi autorizada pelo juiz federal Sérgio Moro nesta terça-feira, que passou a tratar do caso do ex-parlamentar, depois que ele perdeu o foro privilegiado com a cassação de seu mandato. Moro determinou a prisão do ex-deputado, afirmando que sua liberdade representava risco à instrução do processo, à ordem pública, como também a possibilidade concreta de fuga em virtude da disponibilidade de recursos ocultos no exterior, além da dupla nacionalidade, italiano e brasileiro, afirma em nota a Justiça Federal do Paraná. Ele é réu sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O texto trata da prisão de... Gente, essa questão eu não tenho nem o que comentar. É você ir direto na resposta, a resposta que dá para você fazer de olhos fechados, de tão fácil que é. Resposta, Eduardo Cunha. Comentamos várias e várias vezes, inclusive da prisão dele, e até que o Sérgio Moro tinha falado que ele representava perigo por causa que ele poderia fugir, porque ele tem dinheiro oculto no exterior. Enfim, então a resposta, Eduardo Cunha. Última questão. O país começou a enterrar mortos em valas comuns após a passagem do furacão Matthew, disse uma autoridade do governo no domingo, à medida que a cólera se espalhou por áreas devastadas e o número de mortos pelo desastre passou de 1.000 pessoas. O poderoso furacão, a tempestade mais forte na região em quase uma década, chegou com os ventos de 233 km por hora e chuvas torrenciais que deixaram 1,4 milhão de pessoas com necessidade de ajuda humanitária, informou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. A notícia refere-se à Indonésia, às Filipinas, à Nicarágua, ao Congo e ao Haiti. Gente, essa questão eu também comentei, não foi num vídeo que a gente gravou, foi um vídeo que eu gravei com o meu notebook, eu lembro muito bem disso. E essa questão, você pode saber pelo nome do furacão, né? Furacão Matthew aconteceu no Haiti. E eu até comentei no caso que é o segundo desastre natural em 5 anos, né? Porque o furacão foi em 2016 e em 2010 aconteceu o outro furacão ou terremoto, agora não me lembro, que deixou milhares de mortos, deixou o país na extrema pobreza, desabrigados, já é o país mais pobre do continente americano. Isso fez com que muitos haitianos emigrassem, né, quer dizer, saíssem do país para o Brasil, virem a imigrar aqui para o Brasil. Então, a resposta, Haiti. Próximo slide, a gente tem um gabarito, deem uma olhada aí no gabarito. E vou voltar a falar mais uma vez, se você que vai prestar VUNESP, note que no gabarito nós temos 10 questões
tá? Com 5 alternativas, A, B, C, D, e nós temos 2 alternativas de cada. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E. Então, se você for fazer uma prova da VUNESP, se atente a isso. Se você tiver, por exemplo, 10 questões e você tiver 4A, se você tiver colocado 4A em 10 questões, pode ter certeza que uma dessas está errada, com certeza, porque a VUNESP ela costuma ter uma prova muito equilibrada no número de alternativas. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido a correção dessa prova, espero que tenha ajudado vocês mais uma vez e espero estar de volta agora em breve. Um beijo e até mais!